Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. 1 Samuel 30, vou tomar a leitura, diz assim: Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziglag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe, incendiado a cidade de Ziglag. Levaram como prisioneiro todos que estavam lá, as mulheres, os jovens, os idosos, e ninguém mataram, mas os levaram consigo, quando prosseguiram seu caminho. Ao chegar em Ziglag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo, e viram que as mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiro. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoá de Israel e Abigail de Carmelo, que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado. Os homens que estavam com ele estavam falando em apedrejá-lo, mas todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga o colete sacerdotal. Abiatar trouxe a Davi. Irmãos, olha que interessante. Eu vou com calma para você poder entender. Eu estava lendo essa palavra faz um tempo já que eu estou meditando nessa passagem, e eu preciso que você dobre a sua atenção. A Bíblia fala que Davi, ele tinha deixado os seus filhos, suas mulheres e os idosos em Ziglag. E a palavra do Senhor afirma que Davi, ele tinha se unido com o rei Aquis. Então percebe que Davi estava longe da sua família. Presta atenção. A Bíblia fala que Davi estava com Aquis. Quem é Aquis? Aquis, ele era o rei de Gate. Então percebe um detalhe. Davi tinha se unido a esse rei para pelejar contra Israel. Só que você vai ver que quando Davi sai, se ausenta da sua família, ele ficou um tempo distante da sua família. Só que depois que Davi, ele vai retornar. Por que Davi retorna? Porque a Bíblia fala que os filisteus não aceitaram Davi ir na batalha. Aí mandaram Davi retroceder. Aí por esse motivo Davi retrocede para a cidade de Ziglag. Só que quando Davi chega em Ziglag, a Bíblia fala que as suas mulheres, os seus filhos, os idosos, tinham sido levados a cativo. E a palavra do Senhor afirma que os homens, olha que tremendo, os amalequitas, eles tinham incendiado a cidade. Então perceba o detalhe. Quando Davi se ausenta da sua família, o inimigo entra. Eu vou repetir. Quando Davi se ausenta da sua família, o inimigo entra. Filho, Davi era o protetor da família. Olha o que acontece quando eu e você não está perto. Eita Jesus. Filho, a Bíblia fala que Deus é a cabeça de Jesus. Jesus é a cabeça do homem. O homem é a cabeça da mulher. Davi era o cabeça da família. E o cabeça não estava. Estava ausente. Então o inimigo entra. Presta atenção, por causa da ausência de Davi. Só que uma coisa que eu acho interessante, presta atenção nisso aqui, irmão, isso aqui é muito forte. Olha o que acontece quando aí você acaba dando brecha para o adversário. Ele entra através de brechas. Só que presta atenção, olha que negócio tremendo. Você vai ver que quando Davi chega ali, a palavra do Senhor afirma que Davi, quando ele vê que Ziglag tinha sido destruído pelos amalequitas e que a sua família tinha sido levada cativa, ele começa a chorar em alta voz. Aí a Bíblia fala que ele vai mandar trazer o colete sacerdotal. Irmão, para quem não sabe, esse colete sacerdotal, lá em Êxodo 28, versículo número 30, você vai ver que Deus, ele tinha mandado Moisés fazer esse colete. E esse colete, ele tinha consigo 12 pedras, que simbolizam as 12 tribos de Israel. E tinha o nome dessas 12 tribos. Aí você vai ver que tinha ali também, a palavra do Senhor afirma que tinha o Urim, que significava uma pedra, para o povo saber qual era a vontade do Senhor. Então sempre que o povo trazia esse colete, era para consultar o Senhor por meio desse colete. Só que escuta só, aí Davi manda trazer esse colete, presta atenção. Quando esse colete chega, a Bíblia fala que Davi está chorando em alta voz. Aí Davi fala assim para Deus: Senhor, eu devo ir atrás dos meus inimigos, vou recuperar? O Senhor falou assim: vai e você alcançará. Irmão, olha que tremendo, Davi chorou. Só que Davi entendeu, não adianta chorar, eu vou perguntar para Deus se vale a pena ir atrás. Escuta só, chorar, filho, não resolve nada. Davi colocou a mão na massa e foi pra cima. Ele recuperou tudo que havia perdido. Agora segura isso aqui, olha que tremendo. Enquanto ele chora, ele não conquista. Mas quando ele consulta a Deus, e Deus fala assim: vai Davi, porque você alcançará. Então perceba um detalhe, chorar não resolve nada. Filho, você tem que ter ação mediante essa situação. Tem que agir, rapaz. Eita glória, aleluia. Olha que negócio forte, segura isso aqui. Por que Davi, ele consultou a Deus? Porque primeiro, ele perdeu. Então ele foi consultar o Senhor para ver se realmente valeria a pena ele lutar pelo que ele perdeu. Filho, escuta isso aqui. Você lembra de Jó? A Bíblia diz que Jó ele perde tudo. Só que você vai ver que Deus falou assim pro diabo. Escuta só. Olha o que Deus falou pro diabo. Você pode tocar em tudo que ele tem, só não tira a vida de Jó. Por que Deus não deixou o adversário tirar a vida? Sabe por quê?
Porque Jó podia perder tudo, mas a vida ia fazer ele conquistar o que ele perdeu. Eita glória! Eu vou repetir, segura isso aqui, olha que tremendo, segura isso. Se você tomar leitura dessa passagem de Jó, você vai ver que Deus permite o diabo tirar tudo de Jó. Perdeu os filhos, perdeu tudo. Só que Deus falou assim, não tire a vida do meu servo. E o diabo respeita, o diabo obedece. Só que você vai ver, segura isso aqui. Olha que tremendo. Eu falei, Deus, por que o Senhor não deixou o diabo tirar a vida de Jó? Sabe o que Deus me fez entender? Percebe um detalhe, o meu servo perdeu tudo, mas a vida que ele tinha faz ele conquistar tudo que ele perdeu. Então, ou seja, você pode perder tudo, irmão, mas a vida que você tem faz você conquistar o que você perdeu. Davi foi atrás e lutou e conquistou o que ele havia perdido, rapaz. Eita glória, aleluia. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Talvez você está se lamentando, ah Senhor, eu perdi. Ah Senhor, eu perdi aquela porta de emprego. Mas você está com vida, você pode conquistar o que você perdeu. Aleluia a Deus. Eita glória, escuta isso aqui, é muito forte, irmão. Oh glória a Deus, aleluia Jesus. Só que escuta só, olha que negócio tremendo. Aí você vai ver que a Bíblia fala que Davi, ele vai atrás, e a palavra do Senhor afirma que ele encontra um egípcio no caminho, e esse egípcio ele leva Davi até os amalequitas. A palavra do Senhor afirma que os amalequitas estavam festejando com o que tinha sido tomado do povo de Judá. Aí a Bíblia diz que Davi vai lá e ataca o povo. A Bíblia fala que Davi conquistou tudo o que havia perdido. Então percebe, chorar não resolve. Davi estava chorando, mas ele entendeu, eu vou pra cima, eu vou lutar. Ele consulta a Deus, Deus fala, vai pra cima Davi, que é teu. Aleluia a Deus. Você está entendendo, irmão? Não adianta só chorar e se lamentar. Coloca a mão na massa e vai atrás do que você perdeu. Olha que negócio tremendo. Olha que negócio tremendo, irmão. Davi conquistou tudo. Filho, aprenda. Só chorar e se lamentar não resolve nada. A Bíblia fala em 1 João, não devemos amar em palavras, mas em ação e em verdade. Tem ação em meio a essa situação. Olha que negócio tremendo, irmão. E Davi vai lá e conquista tudo. Reflita nessa palavra em nome de Jesus.